Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Uninível. A Uninível que eu acho que vai acabar, gente, porque poucas pessoas estão colaborando aí com ideias, com palestrantes, enfim. Kaique, quero te agradecer imensamente ter aceitado vir fazer mais uma apresentação aqui para a gente, né? Está vindo aqui pela segunda vez, né? Como palestrante, como condutor aí da live. Então, quero te agradecer muito, porque a gente precisa disso, né? Porque daqui pode sair material, e já saiu material muito legal para a gente apresentar para empresários. Pelo que eu estou vendo aqui, eu acho que a gente só tem os franqueados e os executivos, na verdade, aqui é um espaço para a gente trazer os empresários também, trazer aqueles que já fazem parte e até prospectos, para eles verem, né, que a gente faz um trabalho legal, enfim. Mas eu estou achando que eu vou ter que parar com a Uninível, porque tá muito corrido para mim, e ainda ter que ficar correndo atrás de buscar pessoas para virem falar. Eu acho que vocês podiam, por exemplo, trazer cases de sucesso, como a gente já trouxe alguns aqui, o Celes, o Gileno. Então, eu acho que podia, né, vocês colaborarem também com a gente aqui para o Uninível não acabar, trazendo cases de sucesso, trazendo o cliente de vocês para falar da diferença, do quanto melhorou as vendas, né? Dando cashback. Então, vocês têm como se comunicar comigo através do Telegram mesmo. Pode me procurar quando vocês estiverem aí. E aí vamos meio que deixar assim, quando tiver um palestrante, a gente agenda a Uninível. Acho que não vai dar mais para ficar assim toda terça-feira, tá bom? Então, sem mais delongas, já falei demais. Agora a bola está com você, Kaique, e comanda aí para a gente essa live de hoje. Muito bem, ótimo. Lucy, muito obrigado, boa noite a todos. Obrigado por mais essa oportunidade de estar aqui. Para mim é uma honra, eu fico muito feliz em fazer parte disso, porque não pode acabar, porque eu gosto muito disso. Para mim é um prazer e para quem teve essa ideia inicialmente, foi muito legal ter essa ideia, muito interessante e realmente eu me coloco no meio, junto aqui, assumindo essa responsabilidade de trazermos mais pessoas também para estar assistindo essas lives. Enfim, eu vou compartilhar agora minha tela, e aí vocês me falam aí se ela vai estar compartilhando ou não. Compartilhou. Ah, ok. Agora eu descobri como é que abre o chat aqui, então, da última vez eu não consegui abrir o chat, eu não consegui ler mensagem nenhuma enquanto eu estava apresentando. Agora eu descobri como é que eu faço isso. Legal. Então, vocês me falam, à medida que eu for apresentando aqui, eu vou fazer algumas perguntas e vocês podem estar respondendo e comentando aí nos comentários, tá? Deixa eu abrir aqui a apresentação. Ok. Primeiramente, eu quero dar os parabéns para vocês que estão aqui, que fazem parte da Nível de alguma forma, para, se caso tiver algum empresário, ou se de repente entrar algum empresário, ou está assistindo isso agora nesse momento, você pode ter certeza que também faz parte, porque todos nós somos um time, todos nós somos uma família, e todos nós estamos lutando e buscando por um mesmo ideal, que é fazer com que o mercado local, com que o comércio local seja valorizado, com que o mercado possa ter a relevância que ele sempre teve,
porque de alguns tempos para cá, o que aconteceu foi que a internet tomou uma proporção muito grande e o que aconteceu foi que o mercado físico acabou caindo, diminuindo um pouco a sua relevância. E nós sabemos que é muito importante que o mercado físico, que o comércio como um todo, ele possa estar girando, porque todos nós fazemos parte dessa cadeia e dependemos disso. É claro que eu não sou contra a internet, muito pelo contrário, eu faço parte dela, estamos aqui por conta disso, por causa disso, mas o nosso objetivo é sempre fazer com que todos ganhem, porque todos ganhando, nós também estamos ganhando, você também está ganhando. E para isso acontecer, nós precisamos aprender e entender algumas coisas, principalmente relacionado com o tempo. E muito de nós, eu acredito que muito de vocês que estão me assistindo agora, já devem ter ouvido alguma palestra, alguma mensagem pelas internets da vida ou até mesmo presencialmente sobre a gestão do tempo. E aí eu trago para vocês administrando o tempo nesses tempos. Bom, que tempos são esses? Que tipo de tempo que eu estou falando aqui? Para começar, eu quero me apresentar. O meu nome é Kaique, eu sou hipnoterapeuta, practitioner em programação neurolinguística sistêmica, life coach, palestrante e empresário. E a respeito do tempo, o que é o tempo? Como que nós gerimos o nosso tempo da forma correta? Talvez você já deve ter ouvido que a gestão do tempo está relacionada com foco, disciplina, com fazer uma to-do list, uma lista de tarefas, ou colocar a agenda como o seu patrão, para que você possa saber administrar melhor as suas tarefas. E tudo isso não está errado. É óbvio que nós precisamos de tudo isso. Mas nos tempos que nós estamos, principalmente até pegando um gancho aí do começo, como a Lucy disse, o nosso tempo às vezes é muito corrido, a nossa vida é muito corrida, e de repente a gente não tem tempo nem para pegar uma agenda para escrever na agenda aquilo que a gente precisa para fazer no próximo dia ou nesse dia. E como eu venho de uma linha muito de programação neurolinguística, o lado emocional, eu quero apresentar hoje para você um lado um pouco diferente. Talvez você já deve ter ouvido alguém falar alguma coisa parecida com o que eu vou falar aqui. Talvez você nunca tenha falado e seja algo interessante para você. E você pode levar isso para o resto da sua vida, aplicar em várias áreas da sua vida, de diversas formas possíveis que você imaginar, porque eu acredito que este conteúdo de hoje, de uma certa forma, vai ser relevante para você. Então, eu quero, inclusive, dizer para você que esta apresentação, ela vai ter poucos inscritos, praticamente quase que nenhuma imagem, para mostrar para você que, com pouco tempo, é possível fazer algo de qualidade, quando a qualidade está em você mesmo. E aí é isso que eu quero que você concentre aqui nas minhas palavras e preste atenção para que você leve isso para a sua vida. Aonde tem que estar a qualidade, aonde tem que estar a gestão real. Porque, na verdade, não existe gestão do tempo. Esta é a verdade. Porque como que você vai gerir o tempo? Você pode ter uma administração no tempo, uma gestão no tempo. Mas de tempo não tem como você pegar o tempo e gerir ele. O que é o tempo? O tempo é um relógio que você pega, você consegue manipular ali os ponteiros, por exemplo. Qual o momento que começa a contar o tempo na sua vida? Desde quando você acorda, o tempo no dia, por exemplo? Então, é importante você entender que muitas outras coisas fazem parte disso, do tempo, e tempo é algo muito precioso. Agora, eu quero perguntar para você, eu quero que você responda aqui no chat, em uma palavra para você, ou se de repente você tiver duas, não tem problema, pode colocar, eu não quero que seja uma frase, no máximo duas palavras. Tempo é, e coloca na frente o que você acha que é o tempo.
Começa a escrever aí no chat agora, tempo é, e na frente você coloca o que você acha que é o tempo. Perfeito. Alguém já escreveu, Henrique? Tempo é vida, tempo é prioridade. Luci, tempo é curto. Perfeito. Josiane também acha o mesmo, tempo é curto. Muito bem, tempo é oportunidade, tempo é algo vital. Estou gostando de ver, estou gostando de ver. Interessante, viu? A maioria das pessoas que são medíocres, ou seja, que estão na média, geralmente, agora eu não posso falar isso. Alguém escreveu. Ai, ai, ai. Exatamente. Não, mas olha, eu vou falar uma coisa para vocês agora, antes de, inclusive, até prosseguir aqui. Eu quero que você entenda que eu tenho todo o respeito possível por vocês e pelas pessoas de forma geral. Só que como eu entendo um pouco da mente, eu utilizo de mecanismos que assustam um pouco a quem ouve, para de verdade, de fato, fazer com que aconteça algo na sua mente, que desperte algo na sua mente. Então, se eu falar alguma coisa e você se sentir um pouco ofendido, não se sinta. Isso é apenas uma forma de o que nós chamamos de quebrar padrão. Na hipnose, na hipnoterapia, na PNL, nós chamamos de quebrar padrão. Porque quando eu falo uma coisa que assusta demais, ou que dá um choque, ou que passa pela cabeça, nossa, como é que ele disse isso? Isso é quebra de padrão. Para tirar você do conforto, porque nós estamos o tempo todo numa espécie de numa matrix, onde nós estamos o tempo todo, parece que, vivendo a vida só daquele jeito, só daquela maneira, e nós nunca saímos dali. Então, quando eu ouço uma palestra, é sempre a mesma coisa, quando eu assisto um filme, parece que é sempre a mesma coisa, amanhã parece que vai ser sempre a mesma coisa, eu vou trabalhar, eu vou depois almoçar, depois eu volto para o trabalho, depois eu tenho reunião, depois eu tenho... Parece que é sempre a mesma coisa, e não é sempre a mesma coisa. Nós podemos quebrar o padrão. E isso é fazer gestão de tempo quando você aprende também a quebrar o padrão intencionalmente na sua vida. Então, o que eu ia dizer é que a maioria das pessoas que são medíocres falam que tempo é dinheiro. Não se sinta ofendido com isso, mas quando alguém fala que tempo é dinheiro, é como se ela estivesse colocando a prioridade no dinheiro, e na verdade não é. É como se, quando a pessoa trabalha como CLT, por exemplo, ela está vendendo o tempo dela em troca de dinheiro. Porque, na verdade, não é o serviço em si, mas é o tempo que ela fica ali no trabalho. Você sabia disso ou não? E eu fiquei surpreso agora com a maioria da resposta de vocês, principalmente a primeira aqui, que é a do Henrique, que diz que tempo é vida, e é exatamente isso. Tempo é vida. Anotem essa para vocês nunca esquecerem. Tempo é vida. Ah, mas tempo não é aprendizado? Aprendizado é o quê? Não faz parte da vida? Ah, mas tempo não é atenção? Você está me dando atenção agora, você está me dando um pouco do seu tempo. É a sua vida que está em jogo. Então, é isso que você está fazendo aqui, é trazer a sua vida. Você está o tempo todo colocando a sua vida em jogo. Quando você está trabalhando, quando você está criando metas, tentando alcançar objetivos, indo atrás dos seus sonhos, indo atrás daquilo que você espera para o próximo dia, você está fazendo com que a sua vida faz parte de tudo isso. Então, tempo é vida. Fazer gestão no tempo é você fazer gestão da sua vida. Entenda isso. E aí eu quero trazer algumas reflexões para você, que olha que interessante. A primeira delas é ocupar tempo versus produtividade.
Você já deve ter ouvido uma série de coisas a respeito de produtividade na sua vida. E o que eu percebo é que as pessoas sabem como administrar o tempo, sabem que tem que ter um reloginho, que tem que mapear aquilo que estão fazendo ou não, que estão deixando de fazer, o que é importante, o que é urgente, o que é menos importante. A maioria das pessoas sabem disso. Mas por que não colocam isso em prática? Porque acham que ocupar tempo é o mesmo que ter produtividade. A produtividade é você exatamente fazer de forma intencional aquilo que você precisa fazer no momento que você precisa fazer. É não deixar aquilo que é urgente para fazer o tempo todo e ocupar todo o tempo da sua vida. Coloque o que é urgente como 10% da sua vida. Você vai ver que você vai ter muito resultado. Coloque aquilo que é importante como 70% da sua vida. E os outros 20%, você coloca aquilo que você vai delegar para as outras pessoas. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, eu acho que está no próximo. Não. Você vai delegar. Então, o que é importante? O que é importante para você, você faz agora. Aquilo que você não pode deixar para depois. Aquilo que você sabe que se você não fizer e você deixar para depois, aquilo vai se tornar urgente, aquilo vai começar a ocupar o seu tempo. E o que a maioria das pessoas fazem é algo chamado procrastinação, que você também já deve ter ouvido falar, que é deixar para depois aquilo que você pode fazer agora. E não se sinta mal com isso, porque a maioria de nós aprendemos isso na infância, quando nós éramos crianças, na escola. Nós aprendemos dentro da sala de aula a sempre deixar para depois, primeiro com os pais, primeiro com os de casa, depois com a sala de aula. Eu vou deixar para o último dia para eu estudar para a prova. Eu vou sempre deixar para depois terminar o trabalho escolar. E isso faz com que a nossa mente acostume daquela forma e nós nunca saímos daquela matrix. Entende isso? Quando você não prioriza aquilo que de fato, que algumas pessoas escreveram, que tempo também é prioridade, quando você de fato não prioriza aquilo que para você é principal, para você é prioridade, você está deixando de lado algo muito importante, porque tempo é vida. Vamos para o outro, desmotivação versus desânimo. O que é a desmotivação e o que é o desânimo? Quando você está desmotivado, significa que você não tem um motivo para fazer aquilo que você está fazendo naquele momento. Eu não tenho motivos para fazer isso, mas eu acredito que a maioria de nós temos motivos para fazer aquilo que nós fazemos todos os dias. Para trabalhar, para falar com empresários, ou para você que é empresário, sair, acordar cedo, ir até a sua empresa para trabalhar mais um dia, para fazer a gestão do seu negócio. Eu sei que você tem motivos de sobra. E por que de vez em quando parece que nós não estamos muito bem, estamos desmotivados? A verdade é que nós não estamos desmotivados, porque motivação a gente tem, o motivo para a ação nós temos. O que nós estamos é desanimado. E se você não entender a diferença de desmotivação e desânimo, você não consegue entender o que está se passando com você naquele momento, o que está acontecendo com você naquele momento e aquilo que você precisa fazer naquele momento para não continuar daquele jeito. Uma coisa que você precisa entender, existem algumas coisas que acontecem conosco que é hormonal. Depende de hormônios. Todos nós temos serotonina, dopamina, cortisol dentro do nosso cérebro, na nossa corrente sanguínea. Então, o que acontece? Se tem algum desequilíbrio hormonal dentro de nós, é claro que nós vamos estar desanimados. Nossa vida, ela é feita de picos. Às vezes nós estamos muito bem e às vezes nós não estamos. Isso é normal, é natural isso. Porque nós somos seres humanos, nós somos naturais, é da nossa natureza que isso aconteça. Agora, se a pessoa tem demais esses picos de emoções, aí é preciso
perceber se isso não é algo relacionado com as emoções ou se é algo relacionado com o hormonal. Porque se for hormonal, é só um médico que vai tratar. Mas se for as emoções, aí você repara que a questão do desânimo, ela tem a ver com aquilo que você, com a sua energia, com aquilo que você está priorizando naquele momento da sua vida. Então, repara que tudo aquilo, a PNL, por exemplo, ela diz que aonde está o nosso foco, ali está a nossa energia, ou aonde está a nossa energia, ali está o nosso foco. Aquilo que você foca, aquilo que você concentra a sua atenção, é ali que vai estar a sua energia. Então, a sua energia está vindo do quê? De onde que está vindo essa energia? Como é que você consegue se energizar, se motivar todos os dias? Como que você acorda? Você sabia, por exemplo, que existe um princípio chamado princípio da primeira menção, que é o princípio de quando você acorda, a primeira coisa que você faz naquele dia é aquilo que vai fazer com que o seu dia seja bom ou ruim. É a forma como você acorda. E, na verdade, eu vou mais além. Não é nem quando você acorda, mas antes de você fechar os olhos no dia anterior. Porque, dependendo da forma como você dorme, se você carrega muitas crenças, muitas coisas, muito peso daquele dia para o seu sono, para a sua noite, coisas mal resolvidas que você não conseguiu fechar, colocar um ponto final naquele dia, você não vai dormir bem. E mesmo que você durma e acorde no outro dia sem acordar de madrugada muitas vezes, você vai carregar essa energia emocional com você durante o dia seguinte, se você não fizer alguma coisa. Kaique, mas eu passei por isso. O que eu faço? Você acordou, esqueceu de fazer isso um dia anterior, você vai começar a prestar atenção em você, o autoconhecimento. Primeiramente, preste atenção em você. Preste atenção naquilo que te traz ansiedade. O que está trazendo ansiedade para você? O que está te incomodando naquele dia? Faz os seus rituais. Hoje em dia você encontra vários na internet, rituais do acordar. Ah, mas isso é importante? Isso é válido? Depende. Depende de cada pessoa. Tem algumas pessoas que precisam alguns 5, 15, 10 minutos fazendo aquilo para ficar bem. Tem gente que em 2 ou 1 minuto, ou até menos, consegue ficar bem com uma respiração. Então, depende. Faz o teste. Teste para você saber aquilo que encaixa para você. Não pegue aquilo que você acha ou aquilo que alguém falou, que é muito importante, que faz sentido, que funciona para todo mundo, que não é assim. Cada um de nós temos uma individualidade. Cada um de nós somos individuais. Não é porque funcionou para um que vai funcionar para todos. É que nem eu costumo dizer em relação a nível, por exemplo. Às vezes, executivos, às vezes algumas pessoas querem ser executivos, eu sempre falo o seguinte: a nível foi feito para todo mundo, mas nem todo mundo foi feito para nível. O que eu quero dizer com isso? É a mesma coisa de falar que, às vezes, você vê algo que é muito bom, você fala, eu vou aplicar isso para o meu dia, para eu acordar bem, para eu levar o meu dia tranquilo e não ter problemas nenhum. Primeiro que problema você vai ter, você pode ter certeza disso, mas não é porque funcionou para uma pessoa que vai funcionar para você. Faz o teste. Faça o teste. E aí você leva essa energia, e para você manter essa energia, o que você precisa fazer? Você precisa descobrir aonde você está, em quais ambientes você frequenta, para você saber com quem você está relacionando e que energias que você está conectando no seu dia e atraindo para você. Exemplo, você passa o dia todo conversando com pessoas que é urubu. Você já ouviu essa expressão? Pessoa urubu. Urubu é aquele que fica com a cabeça curvada para baixo e que só come carniça. Pessoas urubus é aquelas pessoas que só reclamam, que só murmuram, que só estão ali para encher o seu saco. Que tudo tá ruim, que não tem nada bom. Nada de bom acontece com ela
e ela acha que isso não vai acontecer com mais ninguém. Isso é uma carga de energia. E se você está do lado de pessoas assim o tempo todo, não tem como, você vai absorver essa energia. O nosso corpo, ele absorve essa energia, você vai ficar mal junto com essa pessoa também. Você já deve ter passado por isso. Fazer gestão da vida, fazer gestão do tempo, é você começar a priorizar isso. Não é priorizar as suas tarefas, isso aí você já sabe, você está cansado de saber. Que você tem que priorizar aquela tarefa que você sabe que é importante ou que não é. Mas é fazer gestão da sua vida e saber o que você está fazendo, com quem que você está se relacionando, de onde está vindo a sua energia, e quando você tem energia, como é que você canaliza ela para os lugares adequados. Estou cheio de energia hoje. Não desperdiça, canaliza. Será que as pessoas com quem você tem se relacionado são pessoas que estão trazendo algo de bom para você? Energia boa. Ah, Kaique, mas eu não consigo ficar longe de certas pessoas, porque essas pessoas fazem parte do meu convívio, eu não consigo, eu trabalho, eu tenho que lidar com essas pessoas. É uma coisa interessante de se falar que a energia negativa ela é mais forte do que a positiva. Em um grupo de pessoas, se você vê bastante gente, você vai começar a perceber isso agora. Bastante gente que é agitada. Coloca um grupo de trabalho. Um grupo de trabalho. As pessoas são agitadas, motivadas, e de repente chega alguém mais calmo, mais tranquilo. A energia tende sempre a puxar para a pessoa mais calma, mais tranquila. Começa a perceber isso para você ver. Não que a pessoa mais calma, mais tranquila seja um negativo, não estou falando isso. Em um outro ambiente que tem pessoas positivas e tem uma pessoa negativa, você vai perceber que tende-se a puxar para o lado negativo. Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui, para me passar para o próximo. Ah, muito bom. Ditado, não deixe para fazer exatamente. A Josiane escreveu assim, ó, uma verdade, ditado, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Você sabia que a procrastinação, poucas pessoas falam isso, ela não é algo negativo. Existe a procrastinação positiva e a procrastinação negativa. Em relação à procrastinação positiva e a negativa, é o seguinte: a negativa é aquela que você fala assim, eu preciso fazer alguma coisa, mas eu deixo para depois. Depois eu faço. Vai dar tempo, eu faço na última hora. Isso é a negativa, todo mundo conhece. A positiva é quando você, de forma intencional, e eu estou repetindo isso várias vezes para você pegar realmente que nós precisamos viver de forma intencional. Tudo que você for fazer a partir de hoje, começa a fazer com intenção, na intencionalidade. As pessoas costumam viver no ritmo hipnótico, porque daquele jeito ela vai seguindo, ela vai indo. Tá acontecendo, o ritmo é esse, eu vou seguindo esse ritmo, vou dançar conforme a música. Não, para com isso. Começa a ser intencional. Se você discutir com alguém, discuta de forma intencional. Se você for se apresentar para alguém, se você tiver num ambiente diferente, se você tiver uma oportunidade de falar alguma coisa, de estar num ambiente diferente, seja intencional em tudo que você for fazer. Quando você estiver na frente de uma pessoa importante para você, para fechar um negócio, seja intencional. A maioria das pessoas hoje, até mesmo os empresários, não estão sendo intencionais mais. Você quer ver uma coisa que interessante? Quando os empresários querem delegar alguma coisa ou querem ordenar, criar uma ordem ali, eles ou testar. Vamos pegar essa parte. Os empresários querem testar os funcionários. É cheio disso, né? Você que é empresário, você sabe o que eu estou falando. Você quer fazer um teste. Não tem nada de errado com isso. Inclusive, eu até te dou uma dica. Tem um grande empresário, eu não me recordo o nome dele agora, que ele conta uma história que é o seguinte. Nos 2 últimos meses
do ano, na empresa dele, ele corta todos os recursos adicionais e ele deixa só os recursos que estão ali disponíveis para serem usados, para deixar com que os colaboradores da empresa dele possam utilizar aqueles recursos disponíveis naquele momento. Ele não adiciona mais. Uma empresa que depende de ficar adicionando recursos. E por que ele faz isso? Ele faz isso de forma intencional para mostrar que se alguma coisa acontecer, porque empresas não quebram sozinhas, são problemas de gestão que quebram a empresa. Empresas nunca quebram sozinhas. É problema de gestão. Então, ele faz isso de forma intencional para que os colaboradores possam assumir a responsabilidade de utilizar os recursos que eles têm disponível para eles tocar o final do ano. Mas por que ele faz isso também? Não é só na intencionalidade dele de fazer aquilo acontecer, mas ele já mapeou antes a possibilidade disso acontecer. Ele sabe que os recursos dos 2 últimos meses são suficientes para finalizar o ano. Ele sabe disso. É por isso que ele faz. Então, aí eu pego um outro gancho para te falar o seguinte: aquele que aprende, ele não depende de outros. Quando você aprende, e é interessante que você entenda isso, que você precisa aprender. Antigamente, o que acontecia? A maioria dos empresários, de repente, ia lá abrir uma empresa, tinha lá suas empresas, colocava alguém para trabalhar, de repente, às vezes nem entendia muito bem do processo ou de como que se fazia um serviço, um determinado trabalho, contratava pessoas que sabiam, colocavam lá e deixava. A nova era dos grandes empresários estão trazendo uma visão diferente um pouco de empresa. Aprenda tudo sobre a sua empresa, um pouco de cada coisa, saiba pelo menos de forma sistêmica como que funciona, não para você colocar suas mãos. Você pode até delegar a tarefa para outras pessoas, mas saiba como funciona, para que, primeiro, quando você for delegar, você sabe do que você está falando, e você sabe o que você pode cobrar e o que você não pode cobrar. Até onde você pode ir, até onde você não pode ir. Entende o que eu estou dizendo? É por isso que esse cara, ele deixa os 2 últimos meses do ano para as pessoas se virarem com os recursos que tem, porque ele sabe, ele entende de todo o processo, e ele sabe que essas pessoas conseguem utilizar, porque ele já passou por isso na mente dele. Ele já fez o teste, ele sabe que é possível. Ele não vai fazer loucura. E voltando aqui na procrastinação positiva e negativa, a positiva é quando você tem alguma coisa que talvez não precise ser feito. Sabe aquela pessoa que te enche o saco para você fazer uma coisa que você nem está muito afim, que não faz sentido nenhum para você fazer, e você acaba fazendo porque você fala sim para todo mundo? Seu negócio é falar sim para todo mundo. Então, alguém chega sim, você pode fazer isso? Posso. Posso. Você quer assumir a responsabilidade de todo mundo. Ter procrastinação em cima disso é positivo. Então, quem diz que a procrastinação em todos os aspectos é ruim? Dependendo do tipo de procrastinação, seja intencional, mais uma vez. Não fale sim para todo mundo. Aprenda a falar não. Você aprender a falar não, você está assumindo a responsabilidade da sua vida, ou seja, gestão da vida, que tempo é vida. Você está assumindo a responsabilidade da sua vida e fazendo com que o outro assuma a responsabilidade da vida dele. Então, não se preocupe em falar não. Algumas pessoas você vai ter que falar com elegância, porque, de repente, nem todos estão preparados para esse não que você tem para falar. Mas aprenda o mais rápido possível, porque se isso não acontecer, você vai perder boa parte do seu tempo de vida aqui na Terra. E o próximo? Endividado versus investidor.
Uma coisa que eu costumo falar, e depois que eu aprendi isso, eu fico doido quando eu ouço alguém falando, eu vou gastar meu tempo com isso, eu preciso gastar meu tempo, principalmente religiosos, que às vezes eu tenho contato, eles falam, eu tenho que gastar um tempo de oração. Eu fico segurando para não falar, mas às vezes eu não consigo, aí eu tenho que falar assim, oração não é gasto de tempo, é investimento. Não tem como gastar tempo de oração, é investir tempo de oração. Então, aí eu tenho que me segurar para não falar. E aí você precisa prestar atenção no seguinte, quando que você está investindo o seu tempo, quando que você está gastando o seu tempo. Porque aquele que fica gastando o seu tempo, na verdade, ele está endividado com o tempo dele, com a vida dele. Ele está criando uma dívida, uma carteira, imagina uma carteira de dívidas, que todo dia você vai lá e fica tirando, é um cartão de crédito que tem um grande limite e você fica gastando aquele crédito, mas não tem como pagar. Porque você já ouviu a expressão de que o tempo que passou você não recupera mais? Não tem como pagar esse tempo. Então, comece a perceber e prestar atenção nisso agora. Quando que você está investindo o seu tempo, quanto que você está gastando? Você sabia que o mal dos próximos anos, e já está acontecendo isso, é algo que para alguns está fazendo enriquecer, para outros tem pessoas que estão ficando multimilionárias com esse objeto, tem pessoas que estão descobrindo o mundo, tem pessoas que estão conectando com pessoas que nem imaginaria que se conectariam, mas tem muitas pessoas que esse objeto aqui, o aparelho celular, está fazendo muitas pessoas terem problema na coluna, na cervical, porque fica muito aqui abaixado, problema na cervical. Muitos dos jovens de hoje, daqui a um tempo, vai ter esse tipo de problema. Pessoas que vão ter problema nesse dedo aqui, ó, no dedão, por ficar movimentando muito. Então, se você pega o celular e movimenta muito assim, começa a trocar, usa esse dedo, usa esse, fica muito nesse dedo, vai ter problema. E aí eu preciso te dizer, é muito bom. Mas a questão do celular, da tecnologia, é o seguinte, principalmente estou falando do celular. Existe dois mercados ou duas grandes áreas que podem chamar os seus clientes de usuários. É o traficante de drogas, que chama os clientes de usuários, e aqueles que consomem internet, que estão aí nas redes sociais, que são os usuários. E aí você precisa definir de que lado que você está. Se você é um usuário ou se você é aquele que produz, é aquele que utiliza aquilo ao seu favor, que utiliza aquilo para benefício da sua empresa, para benefício seu, para ganhar dinheiro com aquilo. A maioria das pessoas que você vê na internet que ganham milhões com celular, com internet, elas não passam muito tempo ali vendo a vida dos outros, acessando rede social para ficar de conversinha, eles não fazem isso. Eles produzem tanto, depois não querem nem saber do celular. Começa a pesquisar isso para você ver. Eles deixam de lado, literalmente. Eles não ficam no celular, porque eles sabem o mal que isso faz. O Steve Jobs sabe disso, mas ele já não tem como parar com essa produção, que já faz parte de nós. Teve uma pessoa um tempo atrás que disse que até 2022 a internet ia deixar de existir. Mas não é porque ela ia acabar, é porque até agora a gente está falando de internet, mas até de 2022 para frente, quem não tiver na internet já nem existe mais. Então já não é uma coisa que vai ficar se falando. É claro que eu acredito que vai demorar um pouquinho, porque eu tenho percebido, segundo algumas estatísticas, que inclusive
de uma certa forma é lamentável, de outra não, para a gente que produz, que uma boa parte dos brasileiros, acredite você ou não, depois você pesquisa aí, ainda não tem acesso à internet. Infelizmente, existe uma parte de brasileiros que ainda não tem acesso. Isso é algo ruim, mas pode ser algo bom, porque mais para frente eles terão acesso. Cada dia mais que passa vai ser mais acessível para a maioria das pessoas. E aí, se você tiver na linha de produção, daquele que produz, daquele que utiliza a tecnologia a seu favor, para o seu negócio, para a sua marca, para a sua empresa, para você, você vai estar do lado de quem produz e aí você vai ganhar com isso. Isso é investir o tempo. Isso é fazer a gestão da sua vida, a gestão do seu tempo. Usuário versus produtor. É isso. Continuando. Autoconhecimento e bloqueios emocionais. Eu preciso falar disso. Imagina uma curva. Imagina uma curva, um U. De um lado, você tem a letra A. E do outro lado dessa curva, você tem a letra B. Imagina que a letra A é onde você está hoje. E a letra B é as suas metas, seus sonhos, é onde você quer chegar. E por que que a maioria das pessoas não conseguem do lado A para o lado B? Por causa dessa curva que existe, e não só por isso, que no final dessa curva tem um muro. Imagina que nessa curva é um carro, e esse carro vai descer, e de vez em quando tem muitas pessoas que investem energia, esforço, dedicação, e esse carro desce a 100, 120, 200 por hora, opa, sair da câmera aqui, 200 por hora, mas quando chega aqui embaixo, ela bate nesse muro e ela não atravessa. Que muro é esse, Kaique? É o muro dos bloqueios mentais. Tem muitas pessoas que passaram traumas na infância, problemas emocionais que parecem que já foram resolvidos ou que não faz diferença mais. Mas você sabia que um abuso na infância, isso pode ser um toque, pode ser... Tem pessoas que foram abusadas, para você ter uma noção, que às vezes foi só um toque, não aconteceu nada. Mas na cabeça da criança aconteceu alguma coisa. Isso eu estou te dando um exemplo de um tipo de trauma. Aquilo ali pode durar segundos, 5 segundos. Mas durante a vida, a pessoa leva isso de 5, 50 anos. Isso nunca acaba. Porque é uma história que aconteceu e ela fica repetindo na mente, por dentro, no subconsciente da pessoa, durante a vida toda. Enquanto ela não resolve aquilo, aquilo vai atrapalhar ela de alguma forma. Por mais que ela, eu já resolvi isso. Eu não tenho mais problemas com ter apanhado na infância, com ter sido chamado de burro e assumido que eu era burro mesmo, porque o meu professor falou isso para mim, isso não importa mais. Quando você olhar para você e perceber que quando você começa uma coisa e não termina, quando você faz várias coisas ao mesmo tempo e não tem foco, quando você quer muito uma coisa, mas não se sente merecedor, tem muitas pessoas que não... Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, e essa pessoa, ela é muito tímida. E ela estava falando para mim que tinha muita timidez. Mas como é que eu descobri isso? É porque ela estava conversando com o irmão dela, eu já falei, é uma pessoa, é uma menina, né? Ela estava conversando com o irmão dela. E aí o irmão dela pegou e falou com ela o seguinte: eu vou, depois que a gente sair daqui, eu estava numa reunião, num evento,
E aí foi no final do evento, a gente estava conversando lá do lado de fora, e ela com o irmão dela estavam lá, e surgiu esse assunto, ele falando que depois que chegasse em casa, ele ia pedir lanche. E aí ele brincou para ela pedir, você podia pedir hoje. Ela, não, de jeito nenhum. Aí eu achei estranho aquilo. Como eu já conheço, né? Eu conheço eles. Cheguei perto dela e falei, mas como assim? Você não vai pedir o lanche? Ela, não, é porque eu sou muito tímida. Falei, então vamos fazer o seguinte, faz de conta que você tá ligando agora, aqui ó, pega o telefone, alô, fala aí comigo, eu sou da pizzaria, fala aí, o que que você quer? Não, eu não vou fazer isso. Ela ficou muito tímida, ela começou a rir, estava com vergonha. Falei, não, agora é a hora de você errar, que a gente está fazendo um teatrinho. Porque depois que você pegar o meu telefone de verdade e ligar de verdade, ela tem 16, 17 anos, eu acho que é isso. Aí, se você, na hora que você ligar de verdade, você vai ver que você já perdeu, porque você passou pela experiência, aí você já perdeu a timidez. Mas ela não quis. Aí eu fui por um outro caminho. Falei, eu não vou deixar isso passar, eu vou falar com ela. Você sabia que a timidez é algo aprendido? Você não pode falar, eu sou tímido. Eu tenho timidez. Primeiro que eu sou tímido não faz parte da sua identidade, então você não pode falar aquilo que você não é. Eu tenho timidez, você não pode falar também que você tem. Eu tenho procrastinação, eu tenho timidez, eu tenho isso. Você não pode falar isso. Por quê? Porque quando você fala eu tenho timidez, é diferente você falar eu tenho um olho. A não ser que alguém desseque meu corpo, arranque o olho fora, aí tudo bem, eu tenho o olho, faz parte de mim. Agora eu tenho timidez, ou você não tem timidez. Você aprendeu isso na infância, você aprendeu em algum momento da sua vida, e às vezes, dependendo da idade que você tem, que você está me assistindo agora, de repente você aprendeu e nem foi na infância, faz pouco tempo. Por causa de alguma experiência, de alguma coisa, você vai entender a lógica disso. Espera um pouquinho aí. O que isso faz parte? Ela aprendeu a timidez. Eu perguntei, quando você aprendeu? Eu não lembro. Ok. Por que você não fala no telefone? Porque eu não fala que tem timidez. É porque eu tenho medo. Medo de quê? Medo de falar errado, da pessoa me entender errado. Então você não tem medo de... Você não tem timidez de falar. Você não é tímida no falar. Você não tem medo de falar. Você tem medo de falhar, de errar. É isso? É isso. Tem medo de errar, de falar uma palavra errada. Por que a maioria das pessoas, e é o que é considerado o que a maioria das pessoas tem mais medo, é de falar em público. Só que, na verdade, a maioria das pessoas que tem medo de falar em público, e talvez você que esteja me assistindo agora também tenha esse medo de falar em público, na verdade, você não tem o medo de falar em público, é de errar em público, é de ser ridicularizado em público. É isso que você tem medo. Se você prestar atenção, a verdade é essa. E por que você tem medo de errar em público ou de falar, no caso dela, tem medo de falar com alguém? É por causa da questão de você acreditar que você precisa ser aprovado pelas pessoas. Se você se sente amado por você mesmo e pelo ícone religioso, que algumas pessoas chamam de Deus, eu acredito em Deus, tá? Mas eu falo de uma linguagem que aquele que não acredita tem alguma coisa superior na mente dele para acreditar, ou que seja ele mesmo, ou que seja uma consciência maior. E aí eu te falo, se você se sente amado, e eu vou chamar aí, eu peço a licença para falar Deus, se você sente amado por Deus e por você mesmo, você não precisa esperar a aprovação de ninguém, que você já foi aprovado. Você entende isso? Você não precisa esperar a aprovação de ninguém. Você não precisa ter medo de falhar, de errar em público, porque desde criança você nunca foi perfeccionista. A maioria das pessoas, quando entram numa entrevista de emprego, elas falam, qual que é o seu, qual que é a sua qualidade? Eu sou perfeccionista. Perfeccionista não é qualidade, é defeito. Porque aquele que é perfeccionista é aquele que quer ser perfeito o tempo todo. Nós não somos perfeitos o tempo todo. Você não é perfeito o tempo todo. Você precisa errar. O que é o contrário de sucesso? Escreve aí para mim no chat. Contrário de sucesso. Uma palavra que é o contrário de sucesso. Não é fracasso, Alex. Não é fracasso.
Ao contrário do sucesso, nunca foi fracasso. O fracasso, na verdade, é o caminho para o sucesso. Porque quando você fracassa, significa que você está contabilizando sucesso. Quem inventou a lâmpada? Quem inventou a lâmpada errou várias vezes. E exatamente, Fábio, Fábio não, Henrique, desistir. Contrário de sucesso é quando você desiste, quando você para no meio do caminho. Ao contrário de... O caminho do sucesso é o fracasso. Aquele que inventou a lâmpada, o inventor da lâmpada, ele errou, até acertar. Ele não foi acertar de primeira. Ele só não ia conseguir inventar a lâmpada se ele tivesse desistido. Aí ele não teria sucesso. Ele só teve sucesso porque ele errou várias vezes. Você só pode andar hoje, caminhar, porque você errou, porque você caiu. A criança, ela cai pelo menos umas 1000 vezes antes de começar a andar. Ela toma para um lado, toma para o outro. Tem um líquido na nossa cabeça que vai fazer o equilíbrio do corpo. Até você aprender a utilizar isso para você começar a caminhar, você caiu várias vezes e você nem aprendeu começando a caminhar. Você engatinhou, você levantou a cabeça. Você primeiro saiu os braços, as pernas do chão, para depois você começar a apoiar nos lugares, nas coisas dentro da sua casa. E aí você caiu, você tropeçou, você... Quantas vezes não ralou o joelho quando era criança? Tudo isso contabilizou fracassos. E são esses fracassos que fizeram você ter sucesso no seu caminhar. Olha que coisa. E aí, quando você chega no mercado de trabalho, quando você quer ter sucesso na vida profissional, você não quer errar, você não quer fracassar. Você se esqueceu que o fracasso é que te levou ao sucesso no caminhar, no andar. Oi? Exatamente. Então, Thomas Edison descobriu 1000 fórmulas de não fazer a lâmpada. Perfeito. Alguém falou oi aí? Pode falar também, não tem problema não. Acho que foi um microfone que vazou só. Era uma criança, acho. Ah. Então, quando você descobre que existe um muro que está te travando, você precisa arrebentar com esse muro. Como é que você faz para arrebentar com esse muro? Você lembra que eu te falei que tem aqui o ponto A e o ponto B e tem uma curva? Para você ir reto e não ter que pegar essa curva, primeiro você tem que tirar esse muro daí. Você vai ter que descobrir os seus bloqueios, você vai ter que... Como é que eu faço, Kaique, para descobrir o que me trava, o que me bloqueia emocionalmente? Começa a reparar onde você está tendo problemas. É aquilo que eu te falei, você começa e não termina uma coisa, ali tem alguma coisa. Alguma coisa dentro de você que te atrapalha a continuar. Exatamente, Lucy, constrói uma ponte. E aí, como é que você constrói uma ponte? Com 2 pilares. Os 2 principais pilares, o primeiro é da sua espiritualidade, que pode ou não ser, ou ter a ver com a religião, independente disso. Espiritualidade tem a ver com o seu propósito de vida, seu propósito maior. E o segundo pilar são pessoas, especificamente mentores. Tenha pessoas que você ouve e que faz sentido para você. Pessoas que você tem contato, pessoas que você se conecta e que faz sentido para você. Pessoas que você quer ser a média dessas pessoas. Os 2 pilares, espiritualidade, pessoas. Quando você vai construir uma ponte, você coloca os pilares e depois você começa a base em cima. Você vai na base aqui em cima. Aí tem a primeira base, são 3. A primeira é o conhecimento, a segunda é sabedoria e a terceira é o teste. Conhecimento. Sempre adquira conhecimento. Porque aquele que adquire conhecimento sabe o que é e não depende de ninguém. Mas só o conhecimento não basta. Você precisa adquirir sabedoria. Como é que você faz para adquirir sabedoria? Quando você faz as coisas. Eu adquiro conhecimento de como que eu devo prospectar uma pessoa, marcar uma reunião,
apresentar para ela um projeto e eu vou lá e faço. Quando eu coloco isso em prática, eu tiro do que é o conhecimento e coloco em prática. Aí eu vou adquirir sabedoria. E o último é o teste. Faço de novo, faço de novo, faço de novo e faço de novo, até conseguir o sucesso. Na PNL tem no coach também eu acredito que tenha, mas na PNL tem uma ferramenta que se chama TOTS, testar, operar, testar, sair. Aí a gente fala assim, ó, você tem que testar, operar. Testar, não deu certo, opera. Testa, opera. Para depois que der certo, aí você sai. Então, tudo na vida é um teste. A nossa vida é um grande teste. Então, não fica pensando se tiver alguma coisa que seja mais importante aqui, que eu falo durante toda essa live, que você precisa levar para sua vida inteira, que seja melhor aqui para você, de tudo que eu falei, que se você esqueceu tudo, pelo menos leva isso. A vida é um grande teste. Não se preocupa com o errar, com o falhar, com o que pode acontecer. Coloca na sua cabeça, é só um teste. Eu vou lá, eu vou fazer, é só um teste. Ah, mas se errar, é só um teste. Quando você fizer isso, você vai perceber que você vai conseguir fazer as coisas com a maior facilidade do mundo. Você vai fazer muito melhor do que você estava fazendo. Você estava preocupado com o acertar. E quando você fica preocupado com o acertar, com o sucesso, com o dar certo, às vezes nem sempre acontece. Para a gente começar a partir para o fim aqui. Máquina do tempo, existe ou não? O que é a máquina do tempo? Por que eu coloquei aqui máquina do tempo? Tem como voltar no passado? Eu tenho como voltar lá no começo dessa live? Tem, porque vai ficar gravado, depois eu consigo assistir no começo. Mas eu mesmo não consigo voltar lá, né? Fisicamente, não. Né? A Josiane falou, não. Fisicamente, não. A maioria das pessoas, em vários lugares, você vai ouvir falar que não. Não tem como voltar no tempo. Para quem trabalha com PNL, com hipnoterapia, tem como voltar no tempo. Como é que você volta no tempo? Através da sua mente. Quando você tem alguma coisa mal resolvida e vai numa sessão de PNL, de hipnose, tem até... Muitas pessoas têm medo de fazer um negócio que chama regressão. Regressão de idade, alguns chamam de regressão de vida, regressão por emoção, tem várias nomenclaturas, mas é tudo a mesma coisa. O que é essa regressão? E aí eu estou te explicando para me te falar como é que você vai aplicar isso na sua vida, no seu dia a dia. Né? Eu não estou te falando que você precisa de fazer uma sessão de hipnoterapia, não. Só para você entender o que exatamente o Henrique falou. Ressignificar, é isso. Na sessão de regressão, a pessoa entra em transe, que não é nada demais, é só um estado de relaxamento profundo. Ela está acordada o tempo todo, sabe o que está acontecendo o tempo todo à sua volta, mas ela entra só naquele estado. E o que acontece é que ela concentra o foco, a energia e a atenção dela para aquilo que o cara ali está falando, que está conduzindo a sessão. E aí, quando ele fala para voltar num momento que às vezes a pessoa nem lembra, que aconteceu alguma coisa que incomodou ela, automaticamente o subconsciente, que está ligado ali, que está aberto ali naquele momento, porque ela está concentrada, ela está focada, ele traz aquilo que aconteceu lá no passado. E quando isso vem à tona, a pessoa sente a mesma sensação que ela sentiu lá, ou muito parecido, de forma muito intensiva. E o que ela vai fazer? Com aquela pessoa guiando ela, com aquele guia ali. Ele vai fazer com que ela desassocie, ou seja, ela pega aquela emoção, tire daquela associação que ela está fazendo, que é muito emocional aquele processo, ela tira aquela sensação
e ela traga, assuma a responsabilidade da maturidade que ela tem naquele momento para enxergar aquele estado ou aquela situação que aconteceu de outra forma. Dar aquilo que o Henrique falou, um novo significado para aquilo que aconteceu. A pessoa caiu, bateu a cabeça e levou isso para a vida inteira, porque quem empurrou ela foi a irmã mais querida do mundo e tal, beleza. Ela vai voltar ali. Ela vai sentir aquilo que ela sentiu, aquela tristeza, aquela raiva. E aí, o hipnoterapeuta, ele vai trazer para ela a sugestão dela olhar para aquela situação e pensar de uma forma diferente. Como que você poderia interpretar aquilo de outra maneira? Isso é voltar no tempo. Você não precisa de uma sessão de hipnose para fazer isso. O tempo todo você pode fazer isso. O tempo todo você pode fazer isso. A nossa vida, ela é composta de, a gente costuma falar muito da nível de 80-20. Eu vou trazer para você o 10-90. Você já ouviu falar no 10-90? O 10-90 é 10% é aquilo que te acontece. 90% é a impressão ou aquilo que você faz com aquilo que te aconteceu. Ah, bati o carro, 10%. 10%. Se você vai ficar estressado com aquilo, se você vai brigar, se você vai explodir, se o seu dia vai ser péssimo, você vai maltratar todo mundo ali naquele dia por causa daquilo que aconteceu e não vai parar para resolver aquilo, é os 90%. Que você está gastando tempo e não está investindo naquilo que você precisava investir. Você acabou você acabou de fazer uma reunião. E lá na reunião, você marcou a reunião. Aí você vai lá na reunião. Você está participando da reunião. Foi mais ou menos, foi meia boca, não foi? O que aconteceu ali é os 10%. Depois que você sair dali, os 90% é o que você vai fazer com o que aconteceu ali. Se você vai marcar uma outra reunião, se você vai continuar ligando, se vai continuar conversando, se você vai largar para lá, tudo isso tem a ver com os 90%, que 90% é o que o Éder falou, está na solução. Os 10% é o foco no problema, exatamente. Os 10% é que não, nem sempre é o problema. Pode ser que seja alguma coisa que aconteceu de bom, mas que você não deu tanta atenção assim. A sua filha veio, te deu um abraço, falou que aconteceu uma coisa interessante lá na escola. Ah, tá bom, depois eu vejo. 90% é o problema que você está gerando em cima de uma coisa que poderia ser uma solução, que você poderia dar uma atenção maior, né? Então, começa a pensar sobre isso. O que me acontece? O que te acontece é inevitável, você não pode fazer nada. Mas o que você vai fazer com aquilo que aconteceu, a forma como você vai enxergar, a forma como você vai proceder, é os 90%. É o que está no seu controle. Entende isso? E para finalizar, sempre com uma frase, gerenciar seu tempo nada mais é do que a habilidade de fazer escolhas. Você que decide, você que escolhe o que você vai fazer da sua vida, como que você vai acordar, como que você vai dormir, como que você vai se alimentar. Você que escolhe como que vai ser as suas 12 áreas da sua vida. Você sabia que tem 12 áreas da vida? É relacionamento com o cônjuge, é relacionamento familiar, é o seu hobby, diversão, lazer, é o profissional, é a área da saúde, é a área da espiritualidade, é a área do relacionamento com os filhos. Você decide aquilo que você vai fazer com cada uma dessas áreas. Você decide como que elas estão. Você é que olha para elas e sabe e vai decidir, vai tomar a decisão do que você vai fazer a partir dali.
Porque se você não resolver, não adianta nada eu vir aqui bater na tecla, ó, gerencia o seu tempo, pega uma agenda, escreve, faz isso, mas se a sua vida não está de acordo, se você não está feliz, porque a felicidade é algo que você carrega dentro de você. Felicidade é diferente de alegria. Alegria você pode estar alegre ou pode estar triste. A felicidade faz parte do estado de espírito seu. Felicidade, você pode estar triste e feliz. Mas você pode ter felicidade, mas pode estar triste. Você pode estar triste e feliz, tá certo. Você só não pode tá feliz, alegre. A alegria é diferente. Felicidade é uma coisa, alegria é outra. Você pode estar feliz o tempo todo, mas pode estar triste ou alegre. Isso independe. Isso é normal. É aquilo que eu falei lá no começo. É os picos da nossa vida. Uma hora a gente está lá em cima, outra hora está lá embaixo, isso é comum. E não adianta nada eu vir aqui falar para você que você tem que pegar um papel, uma agenda, escrever aquilo que você vai fazer, aquilo que você não vai, colocar um monte de papelzinho, igual tem aqui, um monte de papelzinho escrito aqui. Aqui na minha frente não dá para ver, mas tem vários papéis aqui anotados. Se a vida não tiver com a gestão que ela deve estar. Se você não estiver gerindo o seu tempo, a sua vida, nada adianta. Porque você vai falar com o empresário, ou você que é empresário vai na sua empresa amanhã e o seu colaborador vai falar alguma coisa que você não vai gostar. Pra você ter uma noção, teve uma vez que eu trabalhei numa empresa, para você ver as coisas que as pessoas se preocupam. Que a minha patroa naquela época, ela falou assim, depois eu preciso que você passe o rodo aqui para mim. Tá, beleza, peguei o rodo, coloquei o pano, fui lá e passei. Ela tá assim, mas que engraçado, você passa o rodo desse jeito? Eu falei, mas por quê? Não, é que eu achei engraçado. Ah, tá. Aí eu fiquei pensando, mas como que ela preocupa com uma coisa dessa? Porque o importante é o resultado, se vai ficar limpo ou não. Da forma como eu utilizo o rodo, isso independe. Como eu amarro o pano ali, isso independe. É a questão que eu te falei de investidor e aquele que gasta tempo, aquele que tem dívida de tempo, que fica gastando tempo. Ou você investe o tempo, ou você gasta. Você gasta com bobagens. Se você parar para prestar atenção, você gasta seu tempo com bobagens. Ah, mas assistir um filme na Netflix é bobagem? Você vai precisar em algum momento. Faz parte da vida. De vez em quando, você não pode ficar trabalhando o tempo todo. Eu acabei de falar, você tem 12 áreas da vida. Você tem que cuidar de todas essas áreas. Tem momentos que você vai ter que passear no parque, tem momentos que você vai ter que tomar um sorvete. Isso faz parte da vida, você está investindo tempo, você está investindo a energia na sua vida. Isso é normal, isso é prioridade. Eu até diria, é prioridade para você, se você não está fazendo isso. Aí entra a questão de automerecimento, de você saber que você merece aquilo. Foco. Eu vou só responder isso para a gente encerrar, então. Não foi uma pergunta, mas eu vou falar. Escreveu preciso foco. Inclusive, agora eu estou encerrando, porque esse é o último slide. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, pode falar aí que eu vou falar alguma coisa em cima. Legal. Helder, escreve. Ele está perguntando das 12 áreas da vida. É uma ferramenta muito simples, que é utilizada pelos coaches. Você vai escrever lá no Google, ferramenta roda da vida. Escreve assim, roda da vida. Lá já tem todas as 12 áreas. Tá? Inclusive, é uma ferramenta muito boa, você pode imprimir aí na internet mesmo e fazer. É simples, você vai pegar cada área da vida e você vai colocar o seu grau de satisfação em relação a cada uma dessas áreas. Aí, depois que você preencher tudo, aí você vai ver como é que está a sua vida.
Aí você vai, talvez você se assuste, talvez não, mas é muito importante para o autoconhecimento, para você saber o que você vai fazer, aonde você precisa dar prioridade. E aí, de repente, você vai perceber que tem alguma área que, se você der mais prioridade a ela, você vai ajudar outras áreas a crescer também. Então, preste atenção nisso também, que é interessante. O foco. Tá, eu vou falar do foco. Como é que eu mantenho o foco? Como é que eu tenho foco? Como eu disse, foco é energia. Onde eu estou colocando a minha energia, é ali que está o meu foco. Se você pegar uma coisa e focar naquilo, e não dispersar, e ficar só naquilo, é inevitável que você vai ter resultado. É inevitável. Por que que nós não conseguimos focar? Qual que é a maior dificuldade do foco? É as distrações. Eu não estou querendo trazer assim um monte de ferramenta para vocês fazerem, mas pega uma folha de papel, escreve em cima, faz algumas linhas, você vai escrever assim, aquilo que você faz no dia. De repente você vai precisar da segunda, da terça, da quarta, mas pega um dia, só para você ter uma noção. Você vai escrever assim, tarefas. Pode escrever o que você quiser, tarefas. Só para você saber o que você faz naquele dia. Aí você coloca tudo que você faz no dia. Do lado você vai escrever distrações. Pode escrever assim, distrações. E cada coisa que você faz, você vai colocar o que distrai você em cada coisa que você faz. Você pode colocar só aquilo que é importante, não tem problema. Olha, eu acordo cedo, eu vou trabalhar. O problema no foco meu é só no trabalho, Kaique, então você não precisa escrever. Você escreve lá no trabalho, então. Vai direto. Quais são as suas distrações hoje? Faz uma lista das suas distrações. Mas uma por uma, coloca nessa coluna, coloca uma por uma das distrações que você tem. Se é uma pessoa, se é telefonema, se é celular, se é Netflix, se é coisa que passa na televisão, se é a televisão, inclusive. Coloca todas as distrações. Para cada uma dessas distrações, na frente, você vai escrever o grau de força que aquela distração tem. Se ela é muito forte, se distrai com muita facilidade, ou se você consegue controlar, você pode colocar de 0 a 10. Isso é só para você ter uma noção daquela que você vai ter que dar mais atenção ou não e tal. E na frente você vai colocar o que você vai fazer com ela. Se você vai manter, se você vai trocar, se você vai, no caso de trocar, é substituir mesmo, é você pegar ela e colocar outra coisa no lugar que seja produtivo. De repente, se você colocar alguma coisa que seja produtivo, já resolve o problema. Ou se você vai eliminar de vez. Ou você mantém, ou você substitui, ou você elimina. Se tiver a possibilidade de eliminar, é melhor ainda. Mas se não tiver, substitui. A maioria de nós, quando tem distrações, alguma coisa assim, e às vezes as distrações são até coisas que a gente faz no cotidiano, tem a ver com vício emocional. O que é o vício emocional? Eu já falei lá atrás, a questão do dopamina, serotonina, cortisol. Quem gosta de brigar muito, o pessoal chama de barraqueiro, sabe? Aquelas pessoas que gostam de brigar, todo lugar que chega, que faz confusão, arma confusão. Sabe por que a pessoa é assim? Porque ela tem um ganho emocional com aquilo. É o cortisol. O cortisol é o hormônio do estresse. Adrenalina e cortisol, principalmente. Ela não sabe, às vezes nem se dá conta disso, mas ela sente prazer em ser daquele jeito. Tem gente que discute com você o tempo todo, que faz alguma coisa, tem prazer, ela sente alguma coisa com aquilo. Aquilo traz energia para ela. Ela acostumou com aquilo. É o mesmo que vícios. Bebida, cigarro, drogas, traz a mesma coisa. A maconha, por exemplo, ela tem o princípio ativo THC, tetraidrocannabinol, que na corrente sanguínea, depois que entra para o pulmão, passa pela corrente sanguínea, vai até o cérebro, ela substitui lá no cérebro pela dopamina, que é o hormônio da felicidade, da alegria, da satisfação. E é por isso que a pessoa quer mais daquilo para ter aquela satisfação.
tá tudo, a gente tem uma farmácia dentro da nossa cabeça. Se a gente souber utilizar, a gente consegue substituir por muitas coisas. Substituir com trabalho pode ser uma dessas, mas toma cuidado, porque tem uma doença que a pessoa que fica muito... Eu esqueci o nome, se alguém lembrar. É uma doença que a pessoa só fica tanto no trabalho que ela não consegue fazer mais nada. E aí ela perde família... Oi? Workaholic. Isso, exatamente, workaholic. A pessoa fica, trabalha, não faz mais nada. Aí não consegue gerir o tempo, não consegue gerir a vida, porque ela não consegue dar prioridade a outras coisas que ela deveria, que é lá da roda da vida que eu falei. Mais alguma coisa? Perfeito. Meu amigo, que live, cara. Que live. Você falou assim, essa última frase que você colocou aí do Christian Barbosa faz muito lembrar a frase que a gente sempre ouve, que é assim, a vida é feita de escolhas. A gente planta e vai colher aquilo que plantou. Então, se você escolheu determinados caminhos, aquele caminho que você vai seguir e é o que tiver ali que você vai colher, né? Então, você, assim, alertou a gente para muitas coisas que a gente, às vezes, faz errado sem perceber. Eu achei muito boa. E pelos comentários que eu vi ali no chat, pelo visto, o pessoal gostou. O Éder está lá, todo sorridente, né, Éder? O Henrique também gostou, Trifino também gostou. Eu acho que foi... Eu acho não, tenho certeza que foi muito boa. Ah, legal. Então, obrigado a todos e É, aquilo que foi para você, utilize isso da melhor maneira possível. Espero, como sempre eu falo, sempre quando eu falo com alguém ou sempre quando eu dou uma mensagem, eu costumo dizer o seguinte: se alguma coisa que eu falei fez sentido e trouxe alguma coisa de positivo para você, eu cumpri a minha missão. Essa aqui é a minha missão. com certeza você cumpriu sua missão. E eu quero saber se alguém quer abrir o microfone, falar alguma coisa, fazer alguma pergunta. A gente tenta, assim, não interromper com perguntas no microfone durante a palestra, até para não quebrar aí a linha de raciocínio, né? Não, mas eu gosto que me interrompa. Pode interromper, pode falar junto comigo. Eu não preocupo muito, não. Pode. Legal. Alguém quer abrir o microfone, falar, perguntar? Oi, Luci, Abrir. posso falar então? Ué. Já que eu falei no começo da live ali que a live estava parecendo que era para mim, realmente era para mim mesmo. Parabéns pela apresentação aí do Kaique. Eu estou nessa fusão aí, né? Estava cumprindo aviso. O dia primeiro foi meu último dia que eu tomei a coragem de pegar esse desafio de frente que eu já tinha me comprometido, né? Com a nível. E estou nessa fase aí da procrastinação, onde está me faltando a energia mesmo. Então, foi muito interessante o que o Kaique falou ali, porque foi um combustível. Eu tenho todas as ferramentas, venho estudando bastante. Já fechei um amigo, né, que fiz o mais difícil, que foi fechar ele remotamente, sem precisar ter ido até ele. E estou me procrastinando aí para sair para a rua. Mas... quando tudo estava na minha mão, quando tudo estava positivo ali, parece que a minha queda de energia caiu de um jeito que eu estou procrastinando dia após dia aí. Mas agora já tomei a iniciativa, já está chegando o meu crachá e vou sair para a rua, vou criar essa coragem, porque foi esse bloqueio que tu falou, esse muro aí, e eu sempre fui um cara envolvido com venda. Oi. Se você me permite, deixa eu te falar uma coisa, uma dica para você. Comemora sempre. Chegou o crachá, comemora o crachá chegou.
tira foto, nem que seja, eu não vou postar, não precisa postar, só tira a foto, comemora. Você acabou de falar, conseguiu marcar uma reunião? Marcou uma reunião para depois de amanhã? Cara, hoje ou amanhã mesmo, você já dá um lanche para você mesmo, compra um lanche ou algo que você não tem o costume de comprar e se presenteie por isso. Toda vez Show. que Não, você eu fechei já uma alguma coisa que empresa. seja uma pequena conquista para você, comemore aquela pequena conquista. Você vai estar fazendo com que o seu cérebro acostume com aquilo e faça com que traz mais energia para você. Você vai ficar mais motivado, você vai ficar mais animado, você vai ter mais energia, mais motivação, porque são nas pequenas conquistas, a gente fica esperando grandes resultados, grandes conquistas, ou que muita coisa aconteça, e às vezes não é assim. Essas coisas que eu costumo falar também, muita coisa é que eu vivo, que eu passo também. E eu tenho percebido que, se você reparar, por exemplo, os grandes filmes, aqueles filmes mais sérios, aqueles filmes de guerra, de alguma coisa assim, você vai perceber que sempre tem um protagonista e vai ter alguns outros ali que estão só para fazer cena e tal, mas na maioria das vezes nos filmes, se você reparar, o que faz a diferença mesmo é um só. E na maioria das vezes, aqueles filmes de crime, filme de drama, filme de ficção científica, na maioria das vezes o protagonista ele está sempre sozinho. E eu sempre ficava batendo essa tecla, cara, eu preciso de alguém do meu lado, eu preciso de um apoio, porque às vezes realmente a gente precisa disso. Eu preciso disso. E às vezes nem sempre eu tenho. Então eu comecei a reparar no filme que os caras que conseguia, eu sempre estava sozinho. E às vezes aqueles caras que estavam do lado morria tudo e nem fazia muito sentido para ele. Não tem problema. Você é o protagonista. É isso aí. Não, eu não tenho dúvida disso. Muita coisa que tu falou ali se encaixa comigo, realmente. Eu sempre procuro ser o mais positivo, até quando tu me falou ali da questão dos caras que estão ao teu lado, que são negativos, eu acho que todo mundo tem uma pessoa que é assim, né, cara? No meu serviço lá também não era diferente, e a gente conseguia já nem ficar perto dessa pessoa, porque tudo para ele estava ruim, tudo é ruim. Então, tu acaba absorvendo essas energias ruins, né, cara? E eu sempre procuro estar positivo. E assim, tomei a decisão, realmente pedi as contas, só que me deu aquele choque de realidade ali entre o certo e, vamos dizer assim, não é o duvidoso, né? Porque eu não tenho dúvida que a nível não vai dar certo. Tanto é que eu estou apostando minhas fichas todas nela, né? Todas não, né? Mas estou apostando fichas altas. E porque acredito realmente no projeto. E daí, uma semana que o cara perde de live, de informação, ainda mais nessa atualização do aplicativo, de todas as ferramentas que chegou no aplicativo novo ali, estava me gerando uma ansiedade cada vez maior, porque, meu Deus, e agora? Como é que eu vou conseguir me atualizar? E eu comecei a notar que uma semana que o cara perde dentro da nível, que o cara não tem aí não faz a lição de casa, né, que é de manhã cedo, participar das mentorias, faz toda a diferença. E daí eu meio que estou nessa ansiedade de querer abraçar tudo agora de uma vez só, e onde eu decidi, vou começar a fazer certinho. Se você me permite, você vai até me desculpar de falar assim, mas só pensa, só pensa nisso, só imagina. O cara assistiu até hoje, até aqui. A partir de amanhã não vai assistir mais, não vai acompanhar mais live, não vai acompanhar mais mentoria da nível, e vai para a rua e vai fazer as coisas. Cara, você já tem o que você precisa. Entendi, Se você fizer com o que você tem agora, não tem o que dar errado, você não vai perder. É só pegar aí, né? Só pega e vai, né? Não tem. É isso aí. Você não precisa mais alguma coisa para... Tá certo, tá certo. É aquela insegurança, sei lá, aquele medo do novo. Acho que eu estou um pouco inseguro dessa questão do chegar e testar. É o que tu falou, tá ligado? Faz o teste. Testar. Fechou. É essa chavezinha aí que tem que virar mesmo. Show de bola, Escolhe 5 pessoas para você fazer a reunião ou marcar lá
Eu tenho uma reunião já, que eu estou primeiro já tem? tirando Não, perfeito. tô tirando dos meus amigos. Aí o cara, eu falei que ia fazer presencial, o cara pegou e me meteu, não, cara, vamos fazer pelo Zoom. Ele já me quebrou no meio, né, cara? Porque e agora? Hoje eu estava testando com a minha mulher, ela até mandou eu vir para o quarto porque eu queria testar o Zoom para ver como é que eu compartilho tela e essas coisas todas que eu tenho um pouco de dificuldade. Mas Tem até aula, quinta-feira, hein? meu compromisso. Tem aula da Uninível lá no Bitnics, ensinando Tem? para o Zoom, hein? Oh, que top, eu preciso desse link. A Preciso última desse aula link. está lá na Universidade Nível. Na universidade? Já vou ver hoje. Show. Mas, ó, tá vendo? Sobre essa questão aí da insegurança, você vai fazer o seguinte, você pega 5 pessoas que você vai chegar para apresentar o projeto. Desses 5 empresários, você tira 2 que é o que na sua cabeça você considera o menos importante. Você fala, esses 2, se der errado, não tem problema, não faz diferença para mim. Aí você pega e faz o teste com esses 2. Você coloca esses 2 como se fosse o teste para você. Mas aí você vai dar o seu melhor. Como se der certo, beleza. Se não der, não vai fazer diferença. Mas vai para dar certo. Pô, que top, hein? Show, vou fazer isso. O Luiz está com a mão levantada, eu não sei se ele está querendo. Ele quer falar, mas deixa eu só falar com relação a isso. Pega a família, coloca cada um como um tipo de empresário e faz um laboratório em casa. Apresenta para o filho, que é o dono da pizzaria, e apresenta para a esposa, que é a dona do restaurante. O pai legal. apresenta que é o dono do posto de gasolina. A mãe é a dona do mercado. Começa treinando dentro de casa. A minha primeira apresentação foi online, com 5 empresas, e eu fechei as 5, com uma semana, 7 dias de nível. Pelo Zoom? Pelo Zoom. Show. Fechei as 5, na hora, entendeu? Quando acabou a apresentação. E, assim, uma apresentação que seria, sei lá, no máximo em 40 minutos, eu levei 2 horas para apresentar, não tinha experiência. Mas eu encarei, eu falei, eu tenho que fazer. Boa. Né? Boa. Achando que nenhum ia fechar. A hora que eu terminei a apresentação, eu quero esse negócio. Fechei as 5. Então, começa treinando dentro de casa, faz o que o Kaique falou, reserva aí 5, pega 2 que você acha que não vai, que se fechar, beleza, ótimo. Se não fechar, tá tudo certo. Vai fechar mais tarde, vai fechar depois, eles vão te procurar. Sim, se Deus quiser. Não Entendeu? tenha dúvida. Beleza? Show. Vou aderir a essa técnica aí. Muito legal. E assim, ó, nada é por acaso, né? É aquela lei do universo, né? Eu estou aqui reclamando, estava aqui me queixando, assim, preciso me atualizar, preciso voltar. E estou aqui, ó. Foi para mim show de bola. Que eu venho aqui depois trazer os resultados dessa live. Parabéns, Kaique. Vai lá, Luiz. Boa noite, parente. Boa noite. Então, boa noite, Kaique. Obrigado noite. pela sua participação. Então, você falou de tempo e você falou de Deus, né? Então, Deus nos deu o presente, né? Então, nós temos o passado, o presente e o futuro. O passado não existe mais, o futuro a gente não sabe e o presente é agora. Então, é o tempo, né? O tempo é agora. Então, na sua palestra aí, na sua live, você nos ensinou a valorizar o tempo, né? Não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Então, quer dizer, então você mostrou a importância do tempo, né? Então, eu só queria salientar isso, né? Que você nos deu essa visão aí de a gente administrar o tempo, né? Então, muitas das vezes a gente vai, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, e às vezes a gente acaba desperdiçando esse tempo só em falar que não tem tempo. Então, eu quero te pedir uma coisa. Vê se arruma um tempo para você voltar aqui e nos ensinar mais. Valeu? Um abraço. Show, Luiz. Perfeito. O tempo, você falou passado, presente e futuro. Quando nós focamos no presente, tem uma nomenclatura para isso, é mindfulness, que é você ter atenção plena.
Quando eu estou aqui com vocês, eu estou a atenção plena aqui, focado 100% aqui, nada me distrai. Eu esqueço o mundo à minha volta e eu estou focado 100% aqui. Quando eu vou apresentar a nível para alguém, eu estou com a pessoa, foco 100% ali. O mundo que se dane, eu estou ali com a pessoa naquele momento, é ali, é isso, é aquilo que está acontecendo agora. Agora, em relação ao passado, em relação ao futuro, você precisa ter... o passado é 20%. O passado é 20%. É como se você estivesse num carro, o passado é o retrovisor. Você tem que olhar para você fazer um desvio de caminho, você está dirigindo, você não pode ficar olhando só para frente o tempo todo. Você tem que, de vez em quando, dar uma olhada ali para o retrovisor. Mas se você olhar o tempo todo para o retrovisor, você vai bater. Então, você não pode olhar o tempo todo. É importante você olhar para trás, aprendizado. Aquilo que você traz de aprendizado, aquilo que vai te motivar, aquilo que vai te animar, aquilo que vai te trazer energia, tá tudo na sua memória, porque o passado, você falou, o passado não existe, existe na nossa mente. Então, aquilo que me ajuda aqui no presente a continuar no meu futuro, eu trago a memória, inclusive está isso na Bíblia, né? Na Bíblia fala para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Já estava lá na Bíblia isso já, falando sobre a gente trazer aquilo que vai fazer com que nós possamos atingir os resultados que nós queremos. Então, você falou em Bíblia, né? Quer dizer, então, eu coloquei no comentário, né? Que o tempo é o Senhor de todas as nossas respostas. Quer dizer, é o Senhor de tudo, né? Então, é com o tempo você se aperfeiçoa, com o tempo você vai aprender, o tempo te dá lição, né? Então, a palavra tempo, então, ela é muito ampla. Ela é muito pequena e mas ela tem uma amplitude muito grande, né? Então, saber administrar e saber aproveitar o tempo que nós temos, né, é muita coisa, né? Você falou em Bíblia, né? Hoje, tem um ditado que diz lá, né? Para Deus, um minuto é como se fosse 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como se, aliás, é como se fosse um dia, né? Então, 1000 dias para Deus é como se fosse um, né? E nos personagens bíblicos, o homem que viveu mais tempo na Terra foi Matusalém. Ele viveu 960 anos, ou 940, uma coisa assim. Mas, se a gente olhar por esse lado, ele não chegou a viver um dia para Deus. Então, o nosso tempo aqui é curto, né? Então, nós temos que valorizar esse tempo, né? Como se falou, o tempo é vida, né? Então, nós temos que realmente valorizar esse tempo, valorizar essa vida, né? Que o tempo que estamos aqui, né? Nós vamos ter uma vida melhor sabendo aproveitar esse tempo. Isso aí. Com certeza. Marcelo. Vou abrir meu áudio aqui. Falei que eu ia ficar só de ouvinte, mas... Falou mesmo. Falou mesmo. Hoje eu vou entrar só de ouvinte. Isso. Mas o conteúdo excelente, Kaique. Muita informação excelente para a gente que está encarando esse projeto maravilhoso. E só tenho a agradecer primeiro a você, Kaique, pela oportunidade que você está dando para a gente de trazer essa experiência de vida, de negócio, de trabalho, né? Tudo para a gente. E sim, um ponto que eu encontrei, eu cheguei já tarde na sua live, e é o foco. Pelo menos para mim, o foco precisa um pouco da dedicação, né? O quanto que eu quero, o quanto que eu quero chegar lá, o quanto que eu gostaria de desprender tempo para atingir meu objetivo, né? E eu tenho para mim foco e dedicação muito importante,
para conseguir isso. Antes, não conhecia a nível, fiquei conhecendo por outras pessoas e fui estudar a respeito. E falei, cara, isso aqui é um negócio genial. Como que isso não está sendo divulgado em massa como deveria ser? Bom, se eu fui um dos primeiros a chegar, ou se eu estou no meio dos primeiros, eu vou agarrar isso daí, porque é muito interessante. Eu reuni com sócios, nós passamos 2 meses investigando, essa é a palavra certa, passamos 2 meses investigando a empresa, os sócios, o negócio, e decidimos de primeira adquirir 3 franquias em 3 cidades próximas. Nós fechamos as entradas de Rio de Janeiro, São Paulo, e para quem vem de Minas Gerais, fechamos também. De tão atraente que foi. Mas logo depois dessa empolgação, a gente precisou de focar, né? Precisa focar. Qual que é o objetivo? Qual que é a proposta? Né? E do pouco eu posso dizer assim que por eu ter entrado um pouquinho mais tarde na sua live, teve muita informação que eu absorvi e é muito importante. Foco, determinação. Escolher o que eu posso abdicar, né? Mas não naquela restrição absurda, né? Mas ter o foco, separar o tempo, direcionar, né? E focar exatamente, principalmente focar naquilo que vai trazer coisas boas, né? A todo tempo a gente, até anteriormente você pegou e falou, a gente tem os urubu por perto, né? É normal, isso aí acontece mesmo, tem esse tipo de pessoa, mas isso faz parte e a gente precisa aprender a lidar com esse tipo de pessoa, né? Pegar e encerrar um assunto, deixar essa pessoa aqui de lado e focar no objetivo. Que aquilo ali é uma distração que sempre vem, isso aí é normal, acontece mesmo. Não existe o caminho feliz, como eu aprendi em gerência de projeto. Não. O caminho feliz, ele existe, ele está lá no papel, mas é muito difícil que ele aconteça. Precisa daquele, né? Sempre acontece aqueles desvios, aquelas distrações. Então, o interesse lá na frente, o objetivo, e o foco nele. Né? Não esquecer nada do lado, não dar uma de atrapalhada, não vi, não sei o quê, blá, blá. Não, vi, dou uma atenção, não, tudo bem, mas aguenta aqui, aguenta ali, estou caminhando para cá. Acho que é foco. E é esse o meu pensamento que eu trago junto na minha equipe aqui no sul de Minas e no Vale do Paraíba para implantar a nível com sucesso para cá. Com sucesso. É isso. Era o que eu tinha para falar, sem prolongar mais para vocês. Falou tudo. Muito bem. Obrigado. Daí eu que agradeço. Bom, Kaique, quero mais uma vez agradecer. Você sabe que as portas aqui da Uninível estão abertas para você, sempre que você quiser. Seus conteúdos são sempre enriquecedores. E assim, volta, tá? Já teve gente colocando lá no... Volta! Então, assim, a gente te espera novamente. Eu estou com dificuldade, como falei no início, né, de ter mais palestrantes. Se vocês tiverem indicações, eu estou aí aceitando as indicações.
para a gente ir montando aí uma agenda legal. Não sei se a gente vai conseguir toda semana, como a gente vinha vindo já há um ano, mas sempre que a gente conseguir um palestrante legal, a gente vai ter aqui o nosso encontro de terça-feira, às 20h30. É isso, Kaique. Muito obrigada. Não sei se você quer fazer um encerramento aí para a gente ir cuidar da vida, né? Que o tempo é vida. Isso. Não, é isso mesmo. Eu agradeço aí a oportunidade mais uma vez. Estou sempre à disposição. E que cada um de nós possamos entender o que é a nossa vida, o que nós estamos dando de prioridade, aonde nós estamos focando, como o Marcelo disse, para que nós consigamos chegar nos nossos objetivos. Tudo é possível aquele que consegue manter o foco e consegue fazer aquilo que precisa ser feito. É isso. Obrigado. Quero agradecer a todos que ficaram aqui até o final, aqueles que não puderam ficar até o final, e vamos torcer aí para a gente conseguir alguém já para a semana que vem, se não, assim que tiver, eu aviso lá no grupo a próxima Uninível, tá bom? Um abraço a todos, boa noite e até a próxima. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Gratidão, Kaique. Parabéns, Kaique. Obrigado, Kaique. Gratidão. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, tchau.